E aí, galera, na boa, o meu assunto de hoje vai ser este equipamento aqui, o meu amigo relógio. O relógio foi um equipamento que foi muito útil no início da Revolução Industrial, na questão têxtil, na Europa. Na verdade, foram colocados nas praças relógios mecânicos. E esses relógios mecânicos tinham como fundamento chamar as pessoas para o início do trabalho nas fábricas iniciantes. Porque vejam bem, antes das fábricas as pessoas se levantavam com o nascer do sol e se recolhiam quando o sol se punha. Mas a produção em massa não podia trabalhar nesse ritmo. Então, colocou-se nas praças europeias, na Alemanha, relógios mecânicos. E a partir daí as pessoas trabalhavam não mais pelo fuso, não só pelo fuso horário normal, não só pelo sol, mas somente em função do relógio mecânico, e havia até multas pesadas para quem adulterasse, mexesse naqueles relógios, ou até quem marcasse alguma revolta contra os relógios no tempo do relógio. Tal hora aqui nós vamos falar, vamos reunir aqui para quebrar esse relógio. Não podia. Por quê? Qual era a revolta das pessoas? Porque elas, mesmo que não conseguissem falar claramente, elas estavam chocadas com a quebra de um ritmo que era natural. Não só cultural, mas natural. Cultural porque aqueles povos tinham o hábito de se levantar e dormir de acordo com o sol, né? E biológico, porque afinal todos os animais assim se portam em relação ao dia e à noite. Por que digo isso? Nesse pensamento fabril, não é? A racionalidade se impôs de tal sorte que as questões da sensibilidade humana, das possibilidades humanas, foram negadas. Havia necessidade do relógio. E é lógico que houve muito desenvolvimento, não só tecnológico, cultural, houve todo um desenvolvimento provavelmente cerebral daquela época até agora, em função do tempo. Entretanto, houve tudo que a gente pode imaginar de aspectos ruins em relação ao tempo. Porque o relógio saiu da torre da igreja, saiu da praça para o pulso, hoje do pulso para o celular, e aí vai, o tempo domina. Quero falar em relação à aprendizagem. Houve um tempo, quando nós éramos crianças, bebezinhos, em que nós aprendíamos no tempo que acordávamos, no tempo que dormíamos. E era o nosso tempo. A gente brincava com quem podia brincar, no tempo que era possível brincar. Muito cedo. A aprendizagem começa a acontecer nos períodos determinados pelo trabalho do pai e da mãe. Portanto, o tempo da creche. E vamos nos desenvolvendo. E vamos para as escolas. E as escolas trabalham no tempo do relógio da praça, da minha fala anterior. Quer dizer, temos um relógio, temos um tempo e começamos a andar naquele tempo. Acontece que a aprendizagem, ainda hoje, ela não reconhece o tempo, esse tempo racional, esse tempo artificial, cadenciado em minutos e em segundos. Não reconhece. Não foi ainda possível um cientista, um neurocientista, um professor, um médico, determinar em quantos minutos a criança que não sabia X aprenderá Y, ou o adulto. Não é possível quantificar. É possível fazer ali um planejamento que em tanto tempo será possível, não por causa do relógio, mas porque
outras pessoas em tempo similar aprenderam. Mas veja, o argumento do tempo ainda está impregnado, e eu estou falando uma coisa óbvia, né? Ainda impregnado nas searas da aprendizagem. Acabamos chamando o pai e a mãe de um aluno, alertando que há possibilidades de tais e quais problemas de aprendizagem, porque ele não aprendeu no tempo X. Ou ainda, planejamos uma prova que deve ser desenvolvida no tempo X. E aí, assim como aquele relógio que era absolutamente externo na praça, passou para o pulso e passou para o celular e internalizou, hoje ninguém consegue viver sem relógio, ficou extremamente impregnado a aprendizagem e tempo. Por mais que todo e qualquer pedagogo fale que não há uma relação direta entre aprendizagem e tempo, na prática, ele trabalha com a relação aprendizagem e tempo. Por quê? Porque entrou no fazer pedagógico. Então, uma criança que aprendia no seu tempo, com as suas possibilidades, com o que tinha em volta, passou a ser um adolescente que aprende de maneira rotineira, em determinado tempo e com tecnologias alcançadas pela escola ou pela indústria da aprendizagem. Há vantagens? Sim, há vantagens. Mas há efeitos colaterais terríveis. Percebo isso quando chega um adolescente para falar sobre aprendizagem e ele me diz: mas eu tenho X anos de idade, tenho 15, e estou em tal ano. Querendo significar que o tempo de idade dele não bate com o tempo que ele deveria ter tido de aprendizagem. E esse tempo, para ele percebe como algo que ele nunca mais terá. De certa forma é verdade, o tempo nunca mais, mas a aprendizagem a qualquer tempo. A aprendizagem acontece a qualquer tempo. E aí ele vai me dizer que ele é um fracassado, que ele não consegue avançar. Muito fascinado com a questão tempo. Portanto, gostaria apenas de fazer essa discussão para lembrar que relógios culturais, relógios racionais, relógios que foram manufaturados por alguém que queria maximizar o tempo para o lucro, hoje está dentro das nossas cabeças, dentro das salas de aula, trazendo coisas boas, mas trazendo muitas coisas ruins, principalmente por aqueles que se dizem atrasados. Atrasados como? Atrasados por quê? Em relação a quê? Ao relógio externo, atrasado às suas possibilidades internas. Por quê? Portanto, fica aqui uma reconversa, porque já houve essas conversas várias vezes. Um abraço e muita reflexão.